Às vezes, as estradas do interior escondem mais do que curvas e poeira. Elas guardam promessas que nem a morte conseguiu apagar. O caso que você vai ouvir agora aconteceu em 1986 e até hoje divide opiniões entre caminhoneiros, colecionadores e policiais aposentados. Alguns dizem que é lenda de beira de estrada. Outros juram que existe um relatório perdido no arquivo da Polícia Rodoviária Federal de Ribeirão Preto, descrevendo cada detalhe. Mas tudo começou com um homem. Lúcio Freitas, 34 anos, motorista de entregas especiais para uma galeria de arte em São Paulo. Um sujeito comum, até aquela noite. Antes de continuar nossa história, fortalece o canal Desvio Proibido, se inscreve, deixa o like e comenta de que cidade você está acompanhando essa história. Agora, respira fundo. A partir daqui, o asfalto começa a desaparecer. Às vezes, as estradas do interior escondem mais do que curvas e poeira. Elas guardam promessas que nem a morte conseguiu apagar. O caso que você vai ouvir agora aconteceu em 1986 e até hoje divide opiniões entre caminhoneiros, colecionadores e até policiais aposentados. Alguns dizem que é lenda de beira de estrada. Outros garantem que há registros perdidos nos arquivos da Polícia Rodoviária Federal de Ribeirão Preto, descrevendo cada detalhe. Mas tudo começou com um homem. Lúcio Freitas, 34 anos, motorista de entregas especiais para uma galeria de arte em São Paulo. Um sujeito comum, responsável, metódico. Um homem que conhecia cada quilômetro de asfalto entre a capital e o interior, até aquela noite. Antes de continuar nossa história, fortalece o canal Desvio Proibido. Se inscreve, deixa o like e comenta de que cidade você está acompanhando essa história. Agora, respira fundo, porque a partir daqui o asfalto começa a desaparecer. Era uma quarta-feira chuvosa de março de 1986. O rádio do Opala Diplomata Verde-Água chiava uma canção do RPM. O limpador de para-brisa lutava contra a garoa grossa que transformava as luzes dos carros em vultos borrados. Lúcio havia saído da Galeria Aurora, no bairro da Liberdade, pouco depois do almoço. No porta-malas, carregava quadros raros e um busto de mármore destinados a um colecionador de Ribeirão Preto. Era uma entrega de rotina, daquelas que ele fazia havia anos, mas o atraso nos documentos e o trânsito pesado o empurraram para a estrada bem depois do planejado. O relógio do painel marcava 8 da noite e o cansaço começava a pesar. O cheiro de gasolina e o ronco grave do motor o acompanhavam enquanto o horizonte se perdia na neblina. Lúcio sempre mantinha anotações detalhadas em um caderno. Quilometragem, paradas, consumo de combustível, nomes de postos confiáveis. Mas, naquela noite, sentia um incômodo que não sabia explicar. Uma sensação estranha de que havia algo atrás dele, como se outro carro o seguisse à distância, mantendo os faróis apagados. Ele olhava os retrovisores, mas tudo o que via era escuridão e chuva. Devia ser apenas o cansaço e a mente pregando peças. A estrada sempre fazia isso depois de longas horas ao volante. Quando o ponteiro do combustível se aproximou do vermelho, Lúcio viu um letreiro piscando ao longe. Posto Serra Dourada, 24 horas. Era um posto antigo, o tipo de lugar que o tempo esqueceu. Uma bomba enferrujada, o telhado meio caindo e uma lanchonete iluminada por lâmpadas amareladas. Decidiu parar. Precisava abastecer e alongar as pernas. O ar úmido da chuva misturava-se ao cheiro de óleo queimado. Dentro da lanchonete, uma mulher magra de avental desbotado lhe apontou um bule. "Pode se servir, moço, tá quente." O café estava frio, amargo, quase sem gosto. Ele se encostou ao balcão e ficou olhando o reflexo da chuva escorrendo pelo vidro. Foi quando ouviu o motor de outro carro se aproximando. O som era limpo, bem diferente dos caminhões pesados que costumavam parar por ali. Um Chevette hatch vermelho, reluzente apesar da ferrugem na lataria, estacionou ao lado do Opala.
Do carro saíram duas pessoas. Um homem alto, cabelos penteados para trás, jaqueta de couro preta. E uma mulher de vestido claro, o tecido encharcado pela garoa. O casal parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. Havia algo estranho neles, um ar de calma exagerada, como se nada ao redor os tocasse. O homem se aproximou e perguntou se Lúcio estava indo para Ribeirão Preto. Ao ouvir a confirmação, explicou que tinham um parente falecido lá e precisavam entregar algo para a família, mas não conseguiriam chegar a tempo do velório. A mulher, de voz serena, completou dizendo que o enterro era da tia Eunice e que a encomenda deveria ser entregue à prima Heloísa, no cemitério da Saudade. Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno baú de madeira ornamentado com um fecho dourado e um álbum de fotos com capa de veludo vermelho. Lúcio hesitou. O pedido era estranho, ainda mais vindo de desconhecidos àquela hora da noite. Mas a forma como o casal falava, a seriedade no olhar deles, o convenceu. O homem se apresentou como Otávio. Disse que dentro do baú havia joias e lembranças de família. A mulher, Isabel, apenas observava em silêncio até que se aproximou e colocou o álbum nas mãos de Lúcio. Na capa havia uma foto. O casal sorrindo, vestidos de noivos, ao lado de uma senhora idosa que parecia radiante. A tal tia Eunice. Isabel disse que a Heloísa entenderia e pediu que ele dissesse uma frase específica. Diga que a gente não se esqueceu de como a tia Eunice era radiante e que a gente vai se encontrar com ela lá no cemitério. A maneira como ela disse aquilo, com um sorriso triste que não alcançava os olhos, fez Lúcio sentir um arrepio percorrer a nuca. Ele aceitou o pedido. O baú era leve, caberia facilmente no porta-malas junto às obras de arte. Quando voltou o olhar para agradecer, o casal já se preparava para entrar no Chevette. As gotas de chuva caíam lentas, refletindo as luzes do letreiro piscante. O carro se afastou na neblina, as lanternas vermelhas desaparecendo na escuridão como dois olhos distantes. Lúcio terminou o café, pagou e voltou para o carro. Abriu o porta-malas e colocou o baú ao lado das caixas da galeria. O álbum ficou no banco do passageiro. Antes de ligar o motor, olhou novamente pelo retrovisor. Nenhum sinal do Chevette, nenhum som na estrada além da chuva. Ele respirou fundo e seguiu viagem. Os quilômetros seguintes foram silenciosos. A chuva havia parado, mas uma névoa densa se formava sobre o asfalto. O rádio começou a chiar. As estações trocavam sozinhas, até que Lúcio o desligou. Sentia o peso do sono e o eco de uma inquietação crescente. A certa altura, achou que ouviu vozes. Não conseguia distinguir as palavras, mas parecia alguém falando seu nome. O ponteiro do relógio marcava 1h40 da manhã, quando as luzes de Ribeirão Preto surgiram no horizonte. A cidade dormia. As ruas molhadas refletiam os postes e o barulho dos pneus cortando as poças era o único som. Lúcio seguiu as anotações do caderno até o cemitério da Saudade. Um vigia o recebeu com um olhar desconfiado e indicou a capela número 3, onde o velório acontecia. O cheiro de flores e vela derretida encheu o ar quando ele entrou. Pessoas choravam em silêncio, algumas cochichavam entre si. No centro, ao lado do caixão, uma mulher de preto, abatida, segurava um lenço branco. Ele se aproximou e perguntou: "A senhora é a Heloísa?" Ela assentiu com voz fraca. Lúcio colocou o álbum e o baú sobre a mesa e explicou que Otávio e Isabel haviam lhe pedido para entregar aquilo. Contou que os encontrou na estrada e que lamentavam a perda da tia Eunice. Disseram que logo se encontrariam com ela aqui, completou. As mãos de Heloísa começaram a tremer. Ela abriu o álbum e olhou a primeira foto. Reconheceu imediatamente o casal. Seu rosto ficou pálido. "Onde o senhor conseguiu isso?" perguntou. Lúcio contou novamente o encontro no posto, descrevendo o Chevette vermelho e a aparência impecável dos dois.
Heloísa balançou a cabeça devagar. Isso não é possível, murmurou. Otávio e Isabel morreram há mais de 15 anos, em 1971. Um acidente terrível na BR-050. O carro deles ficou irreconhecível. As joias, o álbum, tudo desapareceu. Lúcio ficou sem palavras. Aquilo não fazia sentido. Ele havia falado com eles. Havia sentido o toque da mão de Isabel. Tinha visto o carro. A lembrança era vívida demais para ser sonho. Heloísa abriu o baú com cuidado. Dentro havia um tecido branco dobrado. Parecia parte de um vestido de noiva. Enrolado nele, um colar de pérolas quebrado, 2 alianças escurecidas e uma foto antiga de Dona Eunice abraçando o casal. No fundo da caixa, um bilhete amarelado, escrito com caligrafia delicada. A promessa será cumprida, a estrada nos trará de volta. Lúcio sentiu o estômago revirar. O relógio marcava 2 da manhã. O silêncio na capela parecia mais pesado do que o ar. Heloísa, ainda com os olhos marejados, explicou que, desde o acidente, a tia Eunice sonhava todas as noites com Otávio e Isabel. Dizia que eles estavam perdidos em algum lugar entre uma viagem e outra, e que um dia alguém traria de volta as lembranças deles. Lúcio não soube o que responder. Apenas saiu da capela em silêncio, com a sensação de que algo invisível o observava entre as lápides. A lua, encoberta por nuvens, surgia e desaparecia, projetando sombras que pareciam se mover. Ao chegar ao Opala, percebeu uma coisa. O álbum de fotos que ele havia deixado dentro da capela agora estava no banco do passageiro. Abriu a capa, assustado. A foto de Otávio e Isabel, antes viva, agora estava desbotada, como se tivesse envelhecido décadas em minutos. No verso, uma nova frase havia surgido, escrita em tinta quase apagada. Obrigado por cumprir a promessa. Lúcio ligou o motor e deixou o cemitério sem olhar para trás. Depois daquela madrugada no cemitério da saudade, o ar parecia mais pesado. O céu ainda estava coberto por nuvens e um vento úmido soprava pelas ruas vazias de Ribeirão Preto. Lúcio sentia que precisava ir embora o quanto antes, mas algo o prendia ali. Talvez a sensação de que aquela entrega não havia terminado. No hotel simples onde se hospedara, o relógio de parede marcava 3h45. Ele deitou na cama, ainda vestido, e tentou dormir. Mas o som de pingos insistentes na janela e o eco distante de um motor velho pareciam segui-lo. No começo, achou que era paranoia, apenas o cansaço de dirigir por horas. Mas então ouviu um barulho metálico vindo do estacionamento. Levantou-se e olhou pela cortina. O Opala estava ali, intacto. Porém, a poucos metros dele havia outro carro, um Chevette vermelho ferrugem. Por um instante, o coração de Lúcio disparou. O mesmo modelo, a mesma cor, até o detalhe cromado no capô. Ele piscou, olhou de novo e o carro havia desaparecido. Decidiu que não passaria mais 1 minuto naquela cidade. Pegou suas coisas, desceu e entrou no Opala. O motor ronronou como se sentisse sua pressa. Saiu pelas ruas ainda molhadas de chuva, o som dos pneus cortando as poças como uma respiração apressada. A estrada o aguardava, mas algo dizia que o caminho de volta não seria o mesmo. A neblina começou a se formar poucos quilômetros após deixar o perímetro urbano. Era densa, quase sólida, e engolia os faróis do carro. O rádio, que sempre o acompanhava com músicas dos anos 80, começou a chiar. Uma interferência constante, como se alguém tentasse sintonizar outra estação. Girou o botão, mas o chiado só aumentava. Até que, entre os estalos e ruídos, uma voz feminina surgiu, baixa e distante. Você entregou... Obrigada. Lúcio gelou. Baixou o volume rapidamente, mas a voz parecia continuar, mesmo com o rádio desligado. Apertou o volante com força e pisou no acelerador.
As árvores se tornaram sombras distorcidas e a estrada, uma linha infinita de névoa. Depois de uma hora dirigindo, algo começou a incomodá-lo. As placas pareciam repetidas. Primeiro, posto Rancho Azul, 10 km. 10 minutos depois, a mesma placa. Olhou o marcador de combustível. Estava diminuindo rápido demais. Era impossível. Estava preso num trecho que não terminava. Decidiu parar em um posto para pedir informações. Estranhamente, o mesmo posto onde havia encontrado o casal na noite anterior apareceu à frente, iluminado por lâmpadas amareladas. O letreiro piscava, como se estivesse morrendo. Lúcio estacionou, saiu e olhou em volta. Nenhum frentista. O silêncio era absoluto. Só o som distante de um grilo e o vento. O relógio marcava 4h27, mas o céu continuava igual, sem amanhecer. Entrou na conveniência e o cheiro de mofo tomou suas narinas. Tudo parecia abandonado havia anos. As prateleiras estavam cobertas de poeira e as garrafas de refrigerante tinham rótulos antigos. No balcão, um calendário amarrotado exibia uma data que o fez travar. Abril de 1971. Um arrepio percorreu suas costas. Foi até a parede onde ficava o quadro de funcionários e, atrás de um vidro rachado, leu uma ficha amarelada. Otávio Alves, frentista Isabel M. de Souza, Caixa. O sangue de Lúcio gelou. Eles trabalharam ali, 15 anos antes do encontro. Virou-se de súbito ao ouvir o som de um carro chegando. Correu até a janela, mas a estrada estava vazia. Só o vento movimentava as folhas secas. Voltou ao Opala e ligou o motor, determinado a sair dali. Quando acelerou, olhou pelo retrovisor e, por um breve segundo, viu o Chevette estacionado atrás dele, com os faróis apagados. Dentro, duas silhuetas imóveis. Ele desviou o olhar, engatou a marcha e disparou pela estrada. O coração martelava no peito e o ar dentro do carro parecia rarefeito. Tentou se convencer de que era apenas uma coincidência, talvez um carro parecido, um delírio do cansaço. Mas então algo o fez tremer. O banco do passageiro estava molhado. A água escorria lentamente, como se alguém tivesse sentado ali há poucos minutos. E sobre o banco, um pequeno pingente dourado em forma de coração. O mesmo que Isabel usava no pescoço. Lúcio parou bruscamente, saiu do carro e jogou o pingente na estrada. Respirava ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. O vento soprou forte e uma voz, quase sussurrando, pareceu vir da neblina. Não era para você ter aceitado. A estrada, silenciosa e vazia, parecia observá-lo. Ele voltou para o carro, ligou o motor e seguiu em frente sem olhar para trás. Lúcio continuou dirigindo, tentando ignorar o que havia acabado de acontecer. Mas o pensamento de ter encontrado o nome de Otávio e Isabel naquele posto não saía de sua cabeça. Era impossível. Aquilo desafiava qualquer explicação lógica. Ele apertava o volante como se o próprio couro pudesse lhe oferecer alguma segurança. O velocímetro marcava 100 km/h, mas parecia que o carro não saía do lugar. As árvores continuavam as mesmas, e o mesmo trecho de estrada parecia se repetir, como uma fita voltando sem parar. Olhou para o marcador de combustível e percebeu que o ponteiro havia subido. Agora o tanque estava quase cheio. Ele piscou várias vezes, incrédulo. O ponteiro se movia lentamente para a direita, como se o carro estivesse se reabastecendo sozinho. Sentiu o estômago se contrair. Aquilo não fazia sentido. Ligou o rádio, buscando algum som humano que o tirasse do silêncio sufocante. Mas o que ouviu foi uma canção antiga, de voz abafada, como se tocasse dentro de um túnel. Nosso sonho não acabou. Era RPM, a mesma música da ida. O rádio havia ligado sozinho e a música recomeçava toda vez que terminava. Lúcio desligou. O botão girou em falso. Tentou de novo, mas o volume subiu sozinho até o máximo, distorcendo a melodia.
Então, uma voz de mulher sussurrou entre as ondas sonoras. Você prometeu entregar, agora cumpra o resto. A voz fez o corpo dele gelar. Ele socou o painel, desligou o rádio e encostou o carro no acostamento. Saiu do Opala respirando rápido, olhando para os lados. Nada além de neblina. Nenhuma luz de outro carro, nenhum som de caminhão. Só ele e o vazio. Pegou o isqueiro no bolso e acendeu um cigarro. As mãos tremiam tanto que o fogo mal pegava. Ficou parado ali, em silêncio, olhando o asfalto úmido brilhar sob a luz fraca dos faróis. E foi então que percebeu algo que o fez soltar o cigarro. Ali, no chão, a poucos metros de onde estava, havia marcas de pneus, mas não eram as dele. O desenho dos sulcos era diferente, mais estreito, antigos, e ao lado das marcas, pegadas, pequenas, delicadas, provavelmente de uma mulher descalça. Ele se abaixou e tocou o chão. As pegadas estavam úmidas, como se tivessem sido deixadas há poucos segundos. Seguiu-as com o olhar até que desapareceram na escuridão da beira da estrada. Lúcio voltou correndo para o carro. Entrou, ligou o motor e acelerou. O Opala respondeu como se fosse parte dele, o ronco do motor ecoando entre as árvores. Mas a estrada não terminava. O ponteiro do relógio no painel não se movia. Continuava marcando 4h27. Ele havia dirigido por mais de 1 hora e ainda era 4h27. Começou a rir nervosamente, a cabeça pesando, os olhos ardendo. Estava sonhando, precisava estar. Olhou pelo retrovisor e viu por um instante o Chevette outra vez, vindo atrás dele. Os faróis apagados, a sombra de 2 rostos imóveis no banco da frente. Lúcio acelerou, o motor gritou e o Chevette sumiu, ou se dissolveu na neblina. Ele não sabia mais o que era real. Quando finalmente viu uma luz à frente, sentiu um alívio momentâneo. Parecia uma construção, talvez uma casa, uma fazenda. Parou o carro e desceu. A estrutura era antiga, de madeira escurecida pelo tempo. Uma placa pendia torta sobre a porta. Pousada Eunice. O coração de Lúcio disparou. O nome não podia ser coincidência. Empurrou a porta que rangeu alto. O interior cheirava a poeira e mofo. Sobre o balcão, um livro de registros coberto de teias de aranha. Ele abriu. As páginas eram amareladas, mas legíveis. Os nomes listados ali pertenciam a hóspedes que haviam se hospedado entre 1968 e 1971. No final da lista, 2 assinaturas. Otávio A. e Isabel M. Abaixo delas, uma última linha escrita em caneta vermelha. Entrega concluída. Ele virá também. O estômago de Lúcio se revirou. Ele recuou, derrubando o livro. De dentro dele caiu uma fotografia envelhecida. Nela, o Opala verde-água aparecia estacionado em frente à pousada. Só que aquele carro só havia sido lançado anos depois da data registrada. No canto inferior da foto, uma mulher com vestido branco olhava direto para a câmera. Era Isabel. E atrás dela, meio borrado, estava ele mesmo, Lúcio. O som do motor do Chevette rompeu o silêncio. Olhou pela janela. O carro estava ali, intacto, parado sob a luz mortiça do poste. As portas se abriram devagar. Lúcio não esperou para ver o resto. Correu para o Opala e arrancou dali, o coração prestes a explodir. A cada curva, o ar parecia mais pesado. A estrada mais estreita, até que percebeu um letreiro enferrujado se aproximando, iluminado pelos faróis. Cemitério da Saudade, 2 quilômetros. Ele tinha voltado para o mesmo lugar. Lúcio freou bruscamente. O motor do Opala gemeu e o som ecoou entre as árvores. O letreiro velho que indicava o caminho para o Cemitério da Saudade balançava com o vento. Ele não queria acreditar, mas havia rodado por horas apenas para retornar ao ponto de partida. Respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez estivesse cansado demais, desorientado, tendo alucinações. Precisava de luz, de gente, de qualquer sinal de normalidade. Virou o carro e tentou seguir em outra direção. O asfalto parecia o mesmo, porém as placas mudavam.
agora indicando Estrada Velha do Café, um trecho que ele não lembrava de ter cruzado antes. O asfalto terminava e o chão de terra começou, vermelho e úmido. A neblina se adensou e o ar ficou frio de repente. O rádio, desligado desde o último susto, chiou sozinho. Desta vez uma estática acompanhada de passos. Então a voz de Isabel, mais clara, quase doce. Você cumpriu a entrega, Lúcio, mas o destino nunca erra o caminho. Ele arrancou o botão do rádio e jogou no banco. A respiração estava descompassada, os olhos ardiam. A neblina se abria e fechava em movimentos lentos, como se respirasse com ele. E foi então que viu as luzes, pequenas lamparinas à distância, dispostas em círculo no meio de um descampado. O instinto dizia para fugir, mas algo o obrigava a se aproximar. Parou o Opala a alguns metros, desceu e sentiu o cheiro forte de terra molhada misturado a querosene. No centro do círculo havia 3 figuras. Uma delas era uma mulher com véu branco, o rosto coberto. As outras 2 eram sombras imóveis. Lúcio se aproximou, os passos pesados no barro. A mulher levantou o rosto. O véu caiu, revelando o mesmo olhar suave e gelado de Isabel. Ela sorriu, e o som da voz ecoou direto dentro da cabeça dele. Você foi o último a ver Dona Eunice viva, não foi? Ela prometeu me trazer de volta. E você foi o mensageiro. Lúcio recuou, tropeçando. Atrás de Isabel, as outras 2 sombras se moveram. Uma tinha o rosto de Otávio, pálido e rígido. A outra era uma figura mais velha, Dona Eunice. Todas olhavam para ele sem piscar. Não pertenço a isso. Gaguejou tentando correr, mas a terra parecia prender seus pés, sugando-o lentamente. Isabel avançou, estendendo a mão. Na palma, o pingente dourado em forma de coração que ele havia jogado fora. Tudo o que é entregue volta para o remetente. Lúcio gritou. Correu em direção ao carro, sentindo o ar ficar mais espesso. Quando abriu a porta do Opala, o interior estava diferente. O painel coberto de pó, o banco rasgado, o rádio antigo com botões de metal. O carro parecia envelhecido por décadas. Ele ligou a ignição e o motor respondeu com um gemido fraco, mas funcionou. Acelerou o máximo que pôde, enquanto a voz de Isabel ecoava atrás. A estrada não tem fim para quem deve um favor. A paisagem começou a mudar. As árvores sumiram, substituídas por campos vazios. O relógio no painel finalmente se moveu. 4h28. 1 minuto depois de tudo começar. A claridade do amanhecer apareceu de repente. A estrada agora era nova, limpa, com o asfalto brilhando sob o sol. Lúcio reduziu a velocidade, tentando entender se havia sonhado. Olhou pelo retrovisor, o campo estava vazio. Nenhum carro, nenhuma neblina, apenas o horizonte. Respirou fundo, encostou o Opala e saiu. O ar fresco do amanhecer trouxe uma sensação de normalidade, mas o coração ainda batia como um tambor. No porta-luvas, algo brilhava. Abriu devagar. Lá dentro estava o álbum de fotos, o mesmo, a capa de veludo azul, intacta. Abriu a primeira página. As fotos pareciam novas, mas em uma delas ele percebeu algo diferente. No fundo da imagem do casal Otávio e Isabel, havia agora um terceiro rosto. O dele, Lúcio, olhando direto para a câmera. Deu um passo para trás, deixando o álbum cair no chão. As páginas se abriram ao vento, espalhando fotos sobre o asfalto. Em todas, Lúcio aparecia em segundo plano, cada vez mais próximo, até ocupar o centro da última imagem. Ele entrou no Opala, tremendo. Precisava sair dali, precisava ir para casa, esquecer tudo. Dirigiu até a cidade mais próxima. No primeiro posto que encontrou, pediu café e perguntou que dia era. O frentista olhou estranho e respondeu. Hoje é 25 de abril, de 1971. O café caiu da mão de Lúcio. Ele correu até o carro, ligou o motor e partiu. O rádio voltou a tocar a mesma canção, como um ciclo eterno. Nosso sonho não acabou.
O sol da manhã de 25 de abril de 1971 nascia preguiçoso sobre os canaviais. Lúcio não sabia mais se estava vivo, morto ou preso em algum tipo de sonho do qual não podia acordar. A cada quilômetro percorrido, o mundo parecia se afastar da lógica. As placas indicavam cidades que ele conhecia, mas as paisagens eram diferentes, como se houvesse voltado no tempo para uma versão antiga e esquecida do Brasil. Caminhões com logotipos desbotados cruzavam a estrada e os motoristas o olhavam com desconfiança, como se ele fosse um intruso. O rádio do Opala continuava a tocar a mesma música repetidamente, agora com uma interferência constante. Entre os estalos, ele ouvia frases isoladas. Entrega feita, promessa cumprida. O último elo precisa se fechar. Lúcio tentava ignorar, mas a sensação de que estava sendo observado não o abandonava. Passou por um posto de gasolina antigo, com bombas enferrujadas e bandeira rasgada. Parou para pedir ajuda. Um homem idoso saiu lentamente de dentro da loja, limpando as mãos num pano sujo. Tinha um olhar vago, como se o reconhecesse de algum lugar. "O senhor vem de onde?" perguntou o homem. "De São Paulo, eu acho." Lúcio respondeu confuso. "Estou tentando chegar a Ribeirão Preto." O frentista o olhou por um instante e balançou a cabeça. "Ribeirão? Essa estrada não leva mais para lá, moço. Fecharam o trecho depois do acidente. Aquele do casal." Lúcio sentiu um arrepio subir pela espinha. "Que casal?" O homem apontou para o campo ao lado. Lá, coberto por mato e flores silvestres, havia o que restava de um carro. Um Chevette vermelho, amassado, tomado pela ferrugem. O capô retorcido ainda guardava o brilho do cromado. "Foi aqui, faz uns 15 anos. Nunca tiraram o carro do lugar. Dizem que de vez em quando ainda aparece rodando por aí." Lúcio olhou para o carro, mudo. O Chevette parecia o mesmo que ele havia visto na estrada. O mesmo, quando se aproximou, notou algo que o fez recuar. No espelho lateral quebrado, refletia-se o rosto de Isabel sorrindo. Ele piscou e o reflexo sumiu. O frentista o observava, intrigado. "O senhor está bem?" Lúcio apenas acenou que sim, entrou no Opala e partiu. O homem ficou parado, acenando lentamente, enquanto a poeira cobria seus sapatos. A estrada seguia silenciosa. O relógio do painel continuava marcando o mesmo horário, e a cada curva ele tinha a impressão de voltar ao mesmo ponto. O tanque nunca esvaziava, o rádio nunca calava. Ele começou a entender. Talvez não houvesse mais volta. Quando viu a placa Cemitério da Saudade, quilômetros, o coração apertou. Ele sabia que precisava voltar lá, terminar o que havia começado. Talvez fosse a única forma de quebrar o ciclo. O portão do cemitério estava aberto. Lúcio estacionou o Opala e entrou. O vento fazia as coroas de flores balançarem sobre os túmulos. No chão, marcas recentes de pneus indicavam que alguém estivera ali pouco tempo antes. Ele caminhou até o túmulo de Dona Eunice. O jazigo estava limpo, com flores novas. No meio delas, um objeto que ele reconheceu de imediato. O pingente dourado em forma de coração. Pegou-o com as mãos trêmulas. O metal estava quente, como se tivesse sido deixado há segundos. Ao levantar o olhar, viu 3 figuras à distância, paradas entre os túmulos, imóveis. Isabel, Otávio e Dona Eunice. Todos de branco, todos sorrindo. O vento cessou. O silêncio era absoluto. Isabel deu um passo à frente e estendeu a mão, convidando-o. "Lúcio!" A estrada terminou. Lúcio ficou parado diante das 3 figuras. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. Ele sabia que aquilo não era uma miragem. Não havia como ser. O vento, a temperatura, o cheiro das flores, tudo era real demais para ser sonho. Isabel continuava imóvel, o vestido branco se movendo levemente com a brisa. Atrás dela, Otávio o observava em silêncio, com o mesmo olhar tenso da noite no posto. Dona Eunice, por sua vez, parecia serena,
como alguém que esperou por aquele reencontro durante toda a eternidade. "O que vocês querem de mim?" ele perguntou, a voz falhando. Otávio deu um passo à frente. Seu rosto não mostrava raiva nem dor, apenas uma tristeza profunda. "Nós não queremos nada que já não nos pertença, Lúcio. Só queremos terminar o que começamos." Lúcio deu um passo para trás. O chão do cemitério parecia se mover sob seus pés. "Eu entreguei o que me pediram. Entreguei o baú, o álbum, tudo." Isabel se aproximou lentamente, o olhar fixo nele. "Mas a estrada não se fecha sozinha. Alguém precisa guiar o último caminho." As palavras ecoaram na cabeça de Lúcio como um zumbido ensurdecedor. Ele começou a correr, tropeçando entre os túmulos. O som dos passos atrás dele não era humano, eram arrastos, como se as próprias sombras se movessem. O portão do cemitério estava distante, mas ele podia vê-lo, quase lá. Quando finalmente o alcançou, o metal estava frio como gelo. Ele puxou, mas o portão não se abriu. Olhou por entre as grades e viu do outro lado algo que o paralisou. Seu próprio Opala diplomata, mas com o motor ligado e o farol aceso. No banco do motorista estava ele mesmo, o outro Lúcio. O reflexo piscou os faróis uma vez e desapareceu. Ele caiu de joelhos, o coração disparado. Atrás, a voz suave de Isabel soou como um sussurro perto do ouvido. "Às vezes, as estradas se cruzam duas vezes, uma para os vivos e outra para os que não conseguem ir embora." Lúcio se virou. As figuras estavam mais próximas agora, quase tocando-o. Ele podia sentir o cheiro doce e levemente enjoativo de flores mortas. "Vocês morreram", disse ele. "Eu vi o carro, o acidente, o tempo, tudo." Otávio assentiu. "E você nos viu também. O destino escolheu o mensageiro. A estrada precisa continuar, Lúcio." O vento soprou forte, levantando a terra do chão. As luzes do cemitério piscavam, como se o lugar inteiro estivesse respirando. Lúcio olhou para o céu. A lua estava enorme, vermelha, refletindo-se nos olhos de Isabel. Ele tentou correr de novo, mas sentiu um puxão violento no braço. Isabel o segurava com força sobrenatural. "Você vai entender", ela disse. "Foi você quem abriu o caminho." O chão sob seus pés começou a ceder, revelando algo que não era terra, mas água escura, viscosa. Uma espécie de espelho líquido, refletindo não o céu, mas uma estrada infinita sob neblina. Ele tentou se soltar, gritou, mas o som não saía. A água subiu até seus joelhos, depois até a cintura. Isabel sorria. "Está vendo?" ela sussurrou. "Agora você faz parte do mesmo caminho que todos nós percorremos." A escuridão engoliu Lúcio. Ele sentiu o corpo cair como se despencasse de um penhasco. Quando abriu os olhos, estava de novo dentro do Opala, dirigindo. A chuva batia no para-brisa, o rádio chiava e a estrada se estendia à frente. O ponteiro do relógio ainda marcava o mesmo horário, mas algo estava diferente. No banco do passageiro, o álbum de fotos. Na primeira página, uma imagem nova. Ele próprio, Lúcio, parado no cemitério, cercado pelas 3 figuras de branco. Ele olhou para o retrovisor. No banco de trás, Isabel sorria. Lúcio gritou e virou o volante. O Opala derrapou, saiu da pista e capotou 3 vezes antes de cair em uma vala à beira da estrada. Silêncio. Quando amanheceu, um caminhoneiro avistou o carro tombado e chamou a polícia. Dentro não havia ninguém. Apenas um álbum de fotos, completamente seco, aberto sobre o banco do motorista. A última foto mostrava um carro verde-água estacionado diante de um portão de ferro, com uma inscrição em letras gastas, Cemitério da Saudade. 2 dias depois do acidente, o caso do Opala Fantasma virou manchete em jornais do interior de São Paulo. Os peritos afirmaram que o carro estava em ótimo estado mecânico, mas a cena levantava um mistério. O veículo não tinha marcas de sangue nem sinais de ocupantes.
No banco traseiro, apenas o álbum de fotos, agora com páginas que ninguém conseguiu abrir, coladas como se tivessem sido seladas por dentro. Na carroceria, junto das obras de arte que Lúcio transportava, encontraram o pequeno baú de madeira. A princípio, pensaram ser apenas parte da carga, mas ao abrirem perceberam que dentro havia algo inesperado, o busto de mármore que Lúcio devia entregar à galeria, mas agora esculpido com o rosto dele. O mesmo rosto, a mesma expressão de horror congelada em pedra. A polícia tentou contato com a galeria em São Paulo. O diretor confirmou que Lúcio partira de lá, mas algo ainda mais inquietante veio à tona. A viagem que ele mencionara, a entrega das obras, havia sido cancelada 3 dias antes do suposto embarque. A galeria já tinha outro motorista para o serviço. Nenhum pedido de transporte estava em seu nome. A partir dali, o caso se tornou uma obsessão para os moradores da região. Alguns juraram ver o Opala verde-água circulando nas madrugadas de chuva, sempre em silêncio, com faróis baixos e a sombra de um homem ao volante. Outros diziam que o carro parava em postos abandonados e uma figura descia pedindo por gasolina. Sempre com a mesma frase: "Estou indo para Ribeirão Preto, é só mais uma entrega." O delegado responsável pelo caso, anos depois, afirmou em entrevista que o álbum de fotos foi apreendido e guardado como prova, mas desapareceu do arquivo policial sem deixar vestígios. Dizem que quando a lua está cheia e a neblina cobre a estrada, é possível ouvir o som de um motor antigo vindo de lugar nenhum. Foi em uma dessas noites que um jovem mecânico da região relatou ter parado para ajudar um carro enguiçado perto do quilômetro 412 da Anhanguera. Era um Opala Diplomata verde-água. O motorista, pálido e coberto de lama, pediu uma carona até o próximo posto. O rapaz aceitou. No meio do caminho tentou puxar conversa. "E aí, tio? Vindo de onde?" O homem sorriu. Um sorriso cansado. "De São Paulo. Tenho uma entrega para fazer." Quando o mecânico olhou para o banco de trás, viu o álbum de fotos. Nele, uma imagem recém-tirada, os dois dentro do carro, segundos antes de ela ter sido tirada. O rapaz freou bruscamente. O carro parou, mas o motorista já não estava ali. No banco, apenas o álbum. E uma nova página em branco, como se aguardasse a próxima foto. Anos depois, o antigo cemitério de Ribeirão Preto foi parcialmente fechado. A ala mais antiga, onde estavam os túmulos de Dona Eunice, Otávio e Isabel, foi interditada. Os guardas alegavam que durante a noite ouviam motores e passos. Nenhum visitante permanecia ali após o pôr do sol. Certa vez, um funcionário noturno relatou ter encontrado sobre o túmulo de Dona Eunice uma chave de carro e um cartão de visita amarelado. O cartão trazia o nome Lúcio A. Ferreira, entregas especiais, e abaixo uma frase escrita à mão: "Promessa cumprida, estrada eterna." O homem jurou ter ouvido, ao fundo, o som distante de um motor acelerando e o eco metálico de um rádio antigo tocando Olhar 43 do RPM, se perdendo entre os ventos e os túmulos. E assim, o nome de Lúcio virou lenda. Dizem que ele ainda percorre as estradas do interior paulista, repetindo a mesma rota que começou em 1986, preso entre mundos, condenado a entregar o que jamais poderia ser devolvido. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu até o último segundo. Mas me conta, você acredita que Lúcio realmente morreu naquela noite? Ou que ele ainda dirige por aí entre os vivos e os mortos? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha desse caso. E se essa história te arrepiou, compartilha com um amigo que ama mistérios reais. Se inscreve aqui no canal Desvio Proibido. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, deixa o like, porque ainda tem muita estrada sombria pela frente.